debaixo de processos, crescendo, e foi um tempo de muita transformação. Foram muitos processos para chegar até aqui. Então, eu acredito que a minha história começa quando Jesus entrou nela de forma atuante. Até então eu sabia que existia um Deus, eu sabia que existia um Criador, mas a noção, a perspectiva de que existia um interesse relacional do céu com a terra, foi ali mesmo quando aconteceu a minha conversão, e eu passei os meus primeiros anos vivendo ali aquelas primeiras vivências, né, no reino, na igreja, e foi ali que o Senhor me tocou, ministrou o meu coração, e a minha vida foi mudada. Então o começo é baseado mesmo nessa vivência, igreja, comunidade, corpo, e foi assim que o meu ministério nasceu. Eu acho que a minha história começa aí, no meu ministério. Eu tinha algumas experiências antes com Jesus, mas eu vim conhecer e descobrir quem Ele é, a pessoa de Cristo mesmo, quando eu entreguei a minha vida para Ele. E foi muito novo, né? Tô com 13 anos. Como é que tem essa mentalidade assim de, não, 13 anos, vou lá e vou aceitar Jesus? Porque é muito novo, assim, para você tomar essa atitude. E foi sozinho? Foi sozinho mesmo. Eu também considero que, geralmente, assim, jovens que fazem escolha nessa idade, eles geralmente têm um acompanhamento dos pais. Sim. Né? A influência dos pais, o apoio, o incentivo dos pais. No meu caso, não mesmo. Foi algo que eu acredito que o Espírito Santo de Deus me conduziu. Eu tive uma infância e uma juventude, digamos que, turbulenta, perturbada. Eram muitos dilemas na minha cabeça e muitos ataques, muitos bombardeios. Então, eu me lembro que existia, desde novo, eu me lembro que existiam dentro de mim alguns anseios, algumas buscas por algo mais. E quando foi um dia eu fui convidado para ir numa igreja, e eu fui, e quando chegou lá o pastor fez o convite, o apelo, e naquela hora eu senti que Jesus estava me chamando, e assim, eu sempre fui muito ousado, assim, não sei se pela minha criação, a minha mãe ela é uma mulher muito ousada, muito determinada, muito corajosa, e eu herdei muito isso dela. Então eu não pensei duas vezes, eu não perguntei a ninguém, eu não queria saber a opinião de ninguém, eu só me lembro que eu levantei a mão e eu fui. E foi até no dia 1 de abril de 2006, eu acredito, e dia da mentira, né? Então, tipo, todo mundo da minha família duvidou, achou que era conversa fiada, mas não, foi no dia da mentira que eu conheci a verdade, eu brinco dizendo isso. E foi nesse dia que eu fiz essa decisão, essa escolha, e mesmo novo, eu acredito que valeu a pena, e no meu caso, eu acredito que foi fundamental. Se não houvesse esse encontro, se o céu não tivesse me resgatado, eu acho que eu tinha trilhado outros caminhos, dos quais eu não iria me orgulhar hoje. Eu me lembro que em janeiro desse mesmo ano, eu fiz algumas coisas assim muito erradas. Eu fui para umas festas no carnaval, eu tinha os 13 anos, né? E eu me lembro que foi muito louco, e eu acho que Jesus olhou para mim do céu e pensou, eu vou logo salvar esse, porque tem que ser agora. E o resto é história, estamos aqui. Mas tu foi e aceitou Jesus com 13 anos, mas em que idade tu descobriu assim, o teu propósito, teu chamado com Deus? Porque a gente sabe que tem um chamado, tem um propósito com Ele, mas que idade tu descobriu teu dom de cantar, teu dom de levar a palavra? As pessoas hoje elas misturam muito vocação com ministério. Então todo mundo acha hoje que porque tem a vocação para fazer determinada coisa, é nisso que Deus chamou você. E eu acredito que eu descobri a minha vocação com 1 ano, mais ou menos, que eu estava na igreja. Eu percebi que todo mundo tinha ali as suas vivências, as suas ferramentas, os seus dons para utilizar, e eu não tinha um específico. E eu me lembro que, certa vez, num culto de jovens, eu sempre participava muito, eu sou muito intenso. Se você vai fazer uma coisa comigo, eu participo por completo, eu me dou por completo, eu me entrego. E eu me entreguei naqueles cursos de jovens. E assim, eu era, meu Deus, um rapazinho, né? E eu me lembro que Deus usou para mim, eu creio que Deus usa pessoas de uma forma específica. Sim. E Deus usou para mim um profeta dele, e eu me lembro que o profeta disse assim para mim, eu escolhi você de uma forma muito específica, e eu vou te entregar um dom. E esse dom vai ser na tua voz. E todos aqui do teu grupo que não te aceitam, que não te apoiam, vão ver o que eu tenho para fazer na tua vida. Só não desiste. E eu agarrei aquela palavra, eu chorei muito. Até hoje eu tenho uma camisa guardada que Deus falou comigo que eu estava usando naquela noite daquele culto.
E o grupo que eu estava, apesar de ser dentro da igreja, eu acho que é importante a gente falar isso aqui, não era um grupo que estava preparado psicologicamente e espiritualmente para me acolher. Então, mesmo dentro do ambiente de igreja, eu sofri muito preconceito. Muito preconceito, muita acusação, muito apontamento dentro do ambiente da igreja. E eu nem os culpo, sabe? Hoje eu entendo que era realmente um despreparo. Naquele tempo, algumas questões não eram tratadas como são tratadas hoje, com mais clareza, com mais comunicação. Então eu me lembro que eu sofria muito preconceito e todos os dias que tinha alguma coisa na igreja eu pensava em largar tudo e desistir. Mas como eu fui batizado com o Espírito Santo com poucos dias que eu tinha me convertido, acho que com uma semana ou pouco mais que isso, eu senti aquele fogo, aquela ardência dentro de mim, aquela sede pelo Espírito Santo. Então aquela sede era o que me impulsionava a ir ao culto, mesmo sabendo que eu não ia ser tratado pela maioria do grupo que eu estava inserido. E eu me lembro que Deus usou aquele profeta para mim, e quando ele falou que o presente seria na minha voz, eu me desesperei. Porque, Jéssica, eu sabia que eu não tinha talento para cantar, eu não cantava nada, eu não cantava nenhuma nota, eu não conseguia dar um dó. Eu pensei que você já cantava Não. assim, um pouquinho, mas foi Geralmente as pessoas aperfeiçoando. pensam, eu não conseguia, eu não cantava nada, eu não tinha essa vivência de música. Então, ninguém na minha família servia ao Senhor até então. Então, fiquei lá no grupo, ele falou isso comigo e eu pensei comigo, né? Se eu não tenho predileção para cantar e também não tenho habilidade bíblica ainda para conduzir uma palavra, então eu acho que eu vou ser missionário mesmo. Eu me lembro até que eu fiquei triste, eu pensei comigo mesmo, tô ferrado. Porque o missionário é aquele que menos é reconhecido no campo do trabalho, né? O cantor é visto, o cantor é aplaudido, o cantor é valorizado, o pregador é famoso, mas o missionário, ele deixa tudo, ele vai lá para aquele lugar, ele doa a vida dele para construir aquilo e ele vai morrer lá. Então, assim, é uma obra na Terra muito sem glória humana, né? Na eternidade é o contrário, né? Mas aqui não é muito reconhecido. Eu me lembro que eu até fiquei muito triste. Eu pensei, nossa, Deus só me chamou para sofrer mesmo. Eu vou trabalhar como missionário, acabou tudo. E aí quando fui, com o tempo, certa noite, o grupo que eu fazia parte de jovens tinham vários solistas. Eu venho da Assembleia de Deus, a minha raiz é da Assembleia de Deus. Então, na Assembleia de Deus, os que cantam são chamados de solistas, né? Os que fazem os solos principais. E eu me lembro que naquela noite daquele culto específico, os solistas não estavam, a maioria deles, e os que estavam, por ser um culto menor, se recusaram a solar. E o microfone parou na minha mão. E eu estava no último banco, no último lugar, e o microfone foi passando de mão em mão e as pessoas recusando. Quando chegou na minha mão, eu estava pronto para passar para alguém, mas não tinha mais ninguém para passar. E eu me lembro que eu olhei para a regente do grupo e falei para ela, o microfone está aqui comigo, e ela falou para mim, se vira, dá uma de doida aí, faz alguma coisa. E ali eu fiquei desesperado, tremi muito e, que era a certeza, não deu certo. Deu muito errado. Eu já estava esperando a resposta contrária dele, dizendo, ali foi que eu descobri. Deu muito errado, muito errado. Foi uma coisa assim, tipo, que se eu pudesse, eu apagaria. Não foi muito certo e tudo bem. Eu me lembro que a música tinha uma parte para acabar no final e você não podia fazer aquele arranjo vocal, senão ela não acabava. Era uma repetição. Se você fizesse aquilo, voltava pro refrão da música. Aí eu fazia toda vez, porque eu não sabia terminar. Então a música que era de, 4 ou 5 minutos, ela deu quase 10. A regente do grupo já tava assim pra mim, acaba, pelo amor de Deus, que a gente não tá aguentando mais. Eu me lembro que foi uma vergonha coletiva. Quando eu me sentei, o desespero bateu, eu chorei muito, fiquei muito mal. Eu já era maltratado no grupo, e agora com aquela vergonha eu sabia que ia virar chacota pra todo mundo. Então eu fiquei muito mal, muito triste. Eu pensei comigo, realmente não é na música. E aí passou o tempo, quando foi um dia, eu era aquele tipo de jovem que estava em todos os cultos. E eu recebia todas as orações. Vamos orar pelos enfermos, eu estava lá na frente, mesmo sentado doente. Vamos orar pelos que precisam batismo com o Espírito Santo, eu já tinha sido batizado, mas eu ia. Vamos orar pelos que precisam, toda oração eu estava, era orando de madrugada, e eu estava participando, vigília, eu estava participando. Eu era tão assíduo que a minha avó, a minha mãe, a minha família começou a suspeitar que eu estava envolvido com drogas. Porque eu chegava em casa com o rosto muito inchado. E eu ficava muito tempo na igreja, a ponto que a minha avó, esses dias ela estava me contando que ela me seguia. Ela me seguia e voltava para casa trazendo um relatório. Olha, eu segui o Daniel e ele tá lá na igreja. Eles me chamam de Dani. Eu segui Dani e ele estava lá na igreja. E é verdade, essa história de Cristo mesmo, de conversão, é verdadeira. Porque até então, do dia 1 da mentira,
Tava rolando essa hipótese, né? E eu me lembro que quando foi um dia eu tava num círculo de oração e eu fui louvar. Eu fui louvar e não tinha ninguém para louvar, me deram a oportunidade e eu fui. E quando eu cantei, já foi uma coisa diferente, já foi uma coisa mais especial. E aí depois teve um culto à noite e o meu primeiro pastor me convidou para louvar e aí eu fui. E quando eu louvei, foi assim uma surpresa, sabe? Parecia que alguém tinha soltado o cantor cantando e eu fiquei tipo assim... Nosso Deus, quem tá falando agora? Aí eu me lembro que eu olhei pro pessoal da mesa de som e falei assim, vocês colocaram uma música cantada, é o playback. E o rapaz da mesa de som pra mim, tipo assim, não, é você que tá cantando. E eu fiquei, como isso é possível? Brotou assim, como se fosse realmente mágica. Ou como se alguém preferir, o sobrenatural. Né? Foi sobrenatural. E ali daquele dia em diante eu fiz um voto com Deus. Que todas as vezes que alguém me desse a oportunidade, eu nunca recusaria. Então nós já estamos aqui há 15 anos que eu sirvo a Ele. E eu nunca recusei uma oportunidade. Se tiver como evitar, e eu puder evitar, eu evito, porque às vezes eu gosto muito de assistir o culto. Mas geralmente nunca é possível. Então eu nunca recusei. Dizer assim, não vou. Vou dizer não. Cumpri esse voto até hoje. Mas foi assim que aconteceu e foi assim que começou e eu comecei louvando e aí foi a diferença de descobrir que existia a minha vocação mais o meu ministério. Eu descobri que a minha vocação, a ferramenta, o dom, era apenas o pretexto, a ponte para que o meu ministério fosse executado. A minha missão, que é muito mais do que cantar músicas, é muito mais do que fazer shows ou ministrações em cultos, é muito mais do que isso. Saber que o meu dom é a isca, é o pretexto para alcançar pessoas. Então eu descobri que o meu dom é esse. Com um ano eu descobri. Mas o meu ministério mesmo, eu descobri acho que de uns 5 anos para cá. Foi quando Deus começou a me confiar de forma responsável a vida de pessoas para que eu pudesse alimentá-las, discipulá-las e cuidar delas de todas as formas. Então eu descobri que o que Deus tinha para mim e além da música. Então acho que foi assim que começou essa diferença, essa divergência aí. Que top. Não, e engraçado é que, tipo, você falou que não cantava nada. E aí começou o processo, foi lá, passou vergonha, tentou, continuou, foi acreditando, apareceu a oportunidade, foi lá e fez de novo. E me disseram que você já gravou um CD, né? Sim. Foi só um? Só um, o Filho Apaixonado. E como foi a sensação depois de todo esse processo? Depois de vai, não vai, a música não é... E finalmente ter o seu CD. Como é que veio a inspiração? Como é que foi isso? E a sensação, né? Eu não cantava nada. E hoje eu tô aqui com um CD meu. Como foi isso? Assim, é incrível, é sobrenatural. É como um sonho. Eu me lembro que dia 5 agora, domingo, a última música que eu lancei... Vem Leão Rugir Pra Mim, completou 1 ano de lançamento e eu fui ouvir a música e olhar os vídeos e tudo mais e eu fiquei pensando, parece que eu estou ouvindo outra pessoa que está cantando. Às vezes a ficha precisa cair de que não, sou eu que estou fazendo isso, foi a mim que o Senhor confiou isso, porque às vezes parece ser muito um sonho, uma coisa meio utópica, sabe? Mas eu me lembro que todas as vezes que Deus falava comigo era me encorajando. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso aqui precisando de uma palavra de incentivo. Mas assim, o que Deus nos promete no caminho não é o verdadeiro objetivo para nós. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão confundindo as promessas com o propósito. E isso é muito diferente. Diverge, apesar de ser uma linha tênue. Nós temos promessas que servem apenas para nos encorajar durante o percurso, a caminhada para o propósito. Se Deus não tivesse me feito as promessas que Ele me fez, eu com certeza não teria tido ânimo para chegar até aqui e cumprir o meu propósito e continuar cumprindo. Então as promessas não são o nosso maior objetivo, as promessas elas são os incentivos, o gás, o ânimo. Sabe quando você tem uma criança e você fala assim para ela, se você fizer a tarefa toda, eu vou te dar alguns brindes, alguns presentes, sabe? Sim. Algumas honras. Isso são as promessas. Elas não são o nosso maior objetivo, elas são um incentivo do céu. E o que acontece hoje em dia? Nós vemos uma igreja, um povo, pessoas em si, independente de religião, que estão tão compromissadas com os mimos e os presentes pelo percurso que esquecem o verdadeiro propósito, a real
motivação das suas vidas, né? Quantas pessoas nós vemos aí que perderam o propósito, perderam o caminho, perderam a linha porque se seduziram com os aperitivos, era essa palavra que eu queria, que se encontram pelo meio do caminho. Então, assim, eu amo as promessas que Deus me fez e valorizo muito tudo que Ele me prometeu. Mas hoje, com a maturidade que Ele trouxe para o meu ministério, eu amo muito mais a chegada do que o percurso. Não desvalorizando o percurso, porque é no percurso que a gente aprende tudo. Sim, com certeza. Mas entendendo que as promessas são apenas para me incentivar. E aí Deus me fez promessas. Ele me dizia assim, eu me lembro que uma vez ele falou para mim assim, você pode se preparar para colecionar cadernos e mais cadernos de músicas que eu vou lhe dar. Eu não sabia nem escrever o Salmo 23 completo de cor, quanto mais compor músicas. Então, pra mim... Que já é outra coisa, né? Tipo, além de cantar, compor música. É outra história. Então, assim, eu pensava comigo, tá, eu tô cantando, mas isso não vai passar. É aqui uma coisa só pra cantar na igreja. E depois que eu descobri que não era só pra igreja, começaram os convites. Meu primeiro pastor, ele me incentivava muito a viajar. Então, todas as viagens que ele ia para levar a palavra, ele me levava como acompanhante. Então, eu começava a cantar aquele louvor de acompanhamento. Começou com 1, 2, depois eu comecei a levar a banda. E muitas pessoas me desencorajavam, diziam assim para mim, você não tem talento, você não serve, você não presta, sua voz não é boa o suficiente, você não tem dom para música, você não nasceu para isso, se eu fosse você eu não inventava, é perca de tempo. Essas eram as frases que eu ouvia. Né? Era um bombardeio. E assim, hoje em dia é algo que eu prego muito para as pessoas que eu tenho a oportunidade de liderar e cuidar, é que elas precisam entender que sim, isso existe dentro da igreja. Né? E assim, quem mais me desmotivou, a minha família não me dava apoio porque não tinha entendimento do que eu estava vivendo. Sim. Sabe? A minha família teve um ensinamento a respeito do cristianismo, do evangelho em si, totalmente equivocado. Mas a igreja que tinha que me dar um apoio, um suporte, ela simplesmente me tratava como uma coisa que fosse por acaso e que fosse realmente irrelevante. E eu me lembro que até eu tinha... Quando acontecer uma precisão ali, vai lá, mas... Isso. Não é importante, não é essencial aqui. Isso. Mas aí o meu líder, o meu pastor, meu primeiro pastor, ele foi muito assim intencional. Acho que ele viu alguma coisa especial, sabe? E ele me deu muitas oportunidades. Eu sou muito grato a ele. Então, assim, sempre que ele tinha uma oportunidade, ele me colocava. E a trancos e barrancos, ele me viu permanecer, ele me viu sobreviver ali. Então ele me deu a oportunidade para cantar em várias músicas e em vários grupos também. E eu fui ficando. E eu me lembro que depois dessas palavras proféticas a respeito de composição, eu comecei a compor. E aí, como todo sonhador inocente, eu comecei a mostrar as minhas músicas para as pessoas. E aí, nossa, foi uma experiência muito difícil. Porque eu me lembro que a primeira música que eu fiz num culto de ação de graças, no aniversário de uma irmã em Cristo, e por incrível que pareça, essa irmã completa ano que ela ainda é viva, ela não morreu, ela completa ano no mesmo dia que eu. E aí eu não tive festa, não tive nada disso, e foi um tempo muito turbulento na minha relação com a minha casa, e eu fui pro culto de ação de graças dela no meio da rua. Eu me lembro que eu sentei na calçada da casa dela, e eu andava com meu caderninho para todo canto, e eu me lembro que eu escrevi a primeira música, e essa primeira música, a primeira música que eu fiz se tornou a música título do meu primeiro CD, anos depois, que é Essa Filha Apaixonada. E eu me lembro que eu mostrei para uma pessoa específica que eu admirava no ministério, né? Era alguém comum que já cantava mais tempo que eu, já tocava instrumentos. Eu me lembro claramente quando ele olhou para mim assim, olhou para a música e disse, a música é boa, dá para dar uma ajeitada nela, mas você não tem talento, então desista. Nossa, aquilo ali pra mim foi um balde de água fria, porque... Sim, uma pessoa que você admira. Além de admirar, a gente tinha um vínculo. E aquilo me marcou negativamente. Sim. E eu me lembro que eu saí daquele lugar assim, realmente essa pessoa tem noção. Foi como aquele conselho do amigo que diz assim, olha, não é pra te desanimar não, mas eu tô vendo que não vai dar certo, pula fora. Mas... Porque você olha aquela pessoa como referência e diz, não, aquele entende o que está falando, então se ele falou, você começa a acreditar. Foi assim mesmo, eu me lembro que foi assim, findou ali as minhas expectativas. Eu me lembro que eu até fiquei desmotivado para compor e pensei comigo mesmo, eu acredito que ele está me privando de um desgaste maior. E é muito perigoso isso, sabe? Para quem está nos ouvindo, para quem estiver nos assistindo, por mais que você receba um conselho de uma pessoa que você ama, que você considera amiga, que você tem como referência, que
Enfim, independente do papel que essa pessoa atua na sua vida, você precisa priorizar e colocar acima de qualquer outra voz a voz de Deus. Porque às vezes alguém está tentando nos ajudar, mas ela está tentando nos ajudar dentro do campo de visão dela. Ela não viu o que Deus viu. Ela não tem o poder de visitar o futuro como Deus tem. Exato. Então, de repente, você sabota um futuro, você sabota um potencial por causa da opinião de alguém que talvez não queria nem te destruir. Só queria te dizer assim, olha, eu acho que você não tem talento para isso, então vamos encerrar isso com a aqui. verdade dela. Sabe? Sim. E eu me lembro que as pessoas diziam assim para mim, você tem que parar porque você não é bom. E eu pensava comigo mesmo, mas se eu parar, eu nunca vou ser bom. É a prática que vai me levar, sim, sabe? E aí eu continuei, eu me lembro que eu buscava muito, e por isso que eu digo, buscar a opinião das pessoas certas e buscar a opinião da pessoa certa, sim, é fundamental, foi fundamental na minha história. Eu não poderia chegar aqui e gravar um podcast e falar sobre qualquer outro tipo de vivência, sobre qualquer conquista pessoal e não colocar Deus como centro da minha história, porque não foi sobre mim, não foi através do meu poder, não foi através da minha capacidade, não existia. Então eu preciso dar a Ele toda a glória. Eu fiz uma prova do vestibular esses dias e eu me lembro que eu passei o texto inteiro agoniado, querendo citar Deus e Jesus no argumento, na minha redação dissertativa, argumentativa. Foi dificultoso demais não falar sobre Ele. Porque geralmente, né, muitas vezes isso não é aceito e quisto. Sim. Mas assim, mesmo não citando o nome dele especificamente, eu citei ele em todas as entrelinhas, sabe? Ele estava ali no texto. Porque no meu discurso não tem como eu separar Deus daquilo que eu falo. Então, não tem como, verdade. Eu segui nessa linha, eu confiei que ele tinha algo para mim, e tudo que eu lia, que eu escrevia no meu caderninho, eu parava e pensava, e algo dentro de mim dizia assim, observe com mais atenção. E eu lia e aquilo ministrava o meu coração. Eu chorava com o que eu escrevia. Eu olhava para o papel e dizia assim, Deus, eu não sou capaz de escrever isso aqui. E o Espírito Santo falava comigo, mas comigo em você, você é totalmente capaz. Isso sou eu jorrando através de você. E eu me alegrava com aquilo. E acabou que as outras vozes, as vozes contrárias, elas foram perdendo a força. E foram perdendo a relevância para mim. Então, até hoje, eu acho que uma das coisas que eu mais prego é sobre a voz de Deus e sobre a identidade. Porque foi a voz dele que me trouxe, sabe, por entre os espinhos e o fogo, e o mar bravio, e eu resisti. Se não fosse o que ele me disse, eu não teria chegado até aqui. Então, eu acredito que foi muito sobre isso. Eu comecei a compor, e eu me lembro que aquele primeiro caderninho acabaram as folhas, e eu comprei outro caderninho, acabaram as folhas, eu comprei outro caderninho, acabaram as folhas, isso entre rasgões e rascunhos. Sim. E aí eu acho que já vai em umas 80 composições, 90 composições que eu considerasse prontas, que eu diria assim, outra pessoa pode gravar. Nossa. E existem as composições que eu espero que ninguém nunca grave. E eu também não vou gravar. São as músicas que existem só de mim para ele. As músicas só de nós dois. E começou assim. Então eu comecei a cantar, depois comecei a compor. E ele me disse, quando você for gravar o primeiro CD, você vai gravar todo ele com composições só suas. E aí foi uma história muito longa, nossa Deus, eu não tenho podcast que dê para contar toda essa história, mas eu me lembro que o Senhor me tirou da primeira igreja que eu fazia parte, eu fechei um ciclo de 8 anos lá, parti para outra igreja e foi um tempo de muita adaptação, e eu encontrei pessoas que queriam doar, fazer o apoio do CD, e até líderes políticos me ofereceram apoio, mas eu sofri meio que uma decepção, algumas coisas que foram dadas, materiais para trocar por dinheiro, para pagar a gravação, foram desviados, desapareceram, outros foram vendidos, e o dinheiro foi perdido, e acabou que eu perdi tudo que eu tinha ganhado, e fui enganado pela primeira pessoa que tentou gravar o meu CD, acabou que ela também não conseguiu me dar aquilo, aí depois outra pessoa viu eu passando aquele sofrimento, disse, vamos gravar agora o seu CD, só que vai ser minha primeira gravação, eu espero que você entenda, não sei se vai ficar como você quer. Resumindo, eu passei 6 meses gravando o CD todo de novo, quando acabou que eu levei o CD para o estúdio para masterizar e mixar, o CD foi reprovado, né? O produtor condenou o álbum, e ali eu me lembro como hoje eu estava no microfone parecido com esse, eu tirei o fone, coloquei o fone na cabine e falei para mim mesmo, foi até aqui, chega, eu não vou mais mover nenhum esforço. Mas existiam amigos meus assistindo, eu colocando voz
naquela primeira música, eu estava tentando colocar a voz até ele condenar o álbum. Enquanto eu saía da cabine de gravação para voltar para a cabine de operação, as pessoas que estavam me olhando gravar a voz disseram assim para mim: você não vai desistir não, volta lá e começa a gravar agora o CD do zero, porque a gente vai pagar os 50% dessa primeira gravação. E aí eu já voltei chorando, sabe? Já voltei meu Deus, é inacreditável. Voltei para dentro do estúdio, gravei as guias, fiz todo o processo de produção. Depois eu não tinha condições financeiras de gravar os back vocais, e aí nasceu o desafio de que eu gravasse os back vocais. E aí seria o quê? Eu era o cara que não sabia fazer a primeira voz, não sabia cantar, e agora eu sou o cara que gravei tenores, contraltos, sopranos, barítonos, fiz todas as vozes do meu primeiro CD. Todo o back vocal fui eu, sabe? E Deus me dando ali percepção. E eu me lembro que ele ficava trocando comigo as notas para que eu pudesse gravar as vozes. E ele dizia: faz outra voz agora, consegue outra? E eu ficava olhando pro microfone pensando: Deus, de onde vem isso? Porque não houve aula, não houve uma criação nesse universo, nada. Eu ouvia a música e eu ouvia como fazer outra voz. E assim foi acontecendo. Então assim, não tem nem como dizer assim: eu sou bom, sabe, Jéssica? Não tem como. Foi ele quem me deu e ele quem aperfeiçoou, sabe? Eu consigo fazer ouvir qualquer música, escutar, fazer qualquer voz, copio tudo que eu quero quando eu quero cantar. Não tem como ser natural, pelo menos no meu caso, não foi natural. Então assim, foi muito incrível. Eu gravei o primeiro CD e eu me lembro que para conseguir pagar a outra parte e fazer as cópias, que ainda é mais caro, naquele tempo ainda, eu peguei a última geraçãozinho, o finalzinho das cópias de CD físico, né? Não tinha ainda estourado as plataformas digitais. E eu me lembro que naquele momento eu não tinha o dinheiro para pagar nem a segunda parte e nem tinha dinheiro para fazer as cópias. E eu me lembro que a gente organizou um festival de massas. E aí todo mundo também podia comprar o ticket de pré-venda do meu CD. Então, tipo assim, eu não tinha dinheiro para pagar, mas você poderia comprar o ticket de pré-venda e quando o CD chegasse, você pegava o seu. E foi assim, com ticket de pré-venda, com grãozinho em grãozinho, sementinha em sementinha, que eu fui, paguei o primeiro CD completo e depois fiz as cópias também. Houveram pessoas, Deus levantou mesmo, sabe? E, inclusive, as duas pessoas que patrocinaram o CD, as cópias, é muita história, tu me corta aí. Não, vou falar. As duas pessoas que patrocinaram esse primeiro CD e o lançamento, eles me deram um presente. Deus tocou no coração deles assim. E eu escolhi um teatro para lançar o CD. Eu lancei lá no Sesc, no Teatro do Sesc, no Teatro Rui Limeira Rosal. E eu me lembro que eu queria 2 noites no meu sonho, mas eu só podia uma, porque eu já estava ganhando. Eu me lembro que Deus tocou muito nos corações deles e eles alugaram o teatro para mim 2 dias. Nossa. E eu não paguei nada, eu fiquei lá com a minha equipe 2 dias montando tudo, preparando tudo, ensaiando tudo, sabe? Foi uma festa linda, incrível. As pessoas compareceram em massa, pessoas que eu nunca vi. O teatro ficou lotado, foi aquela coisa linda. Eu vendi todos os CDs que eu levei naquela noite. E foi incrível assim. E eu me lembro que essas 2 pessoas que colocaram a mão nesse CD, elas receberam a bênção que Deus tinha prometido. Deus falou comigo assim, dizendo: as pessoas que te tocarem, as pessoas que te abençoarem, as pessoas que colocarem a mão no que eu estou fazendo na tua vida, elas vão colher abundantemente mais, além do que eu estou fazendo com você. E esses 2 irmãos em Cristo específicos que fizeram essa atitude de lançar, de produzir, de custear, todos eles 2 ganharam do Senhor uma casa própria. Nossa. Eles construíram a casa dos sonhos. E Deus me dizia: sempre que alguém colocar a mão naquilo que eu faço através de você para apadrinhar, para abençoar, eu vou retribuir. E tem sido assim. Todas as pessoas que compartilham algo comigo, elas são abençoadas de alguma forma. E foi lindo que Deus fez com eles. E assim eu lancei o primeiro CD, Filho Apaixonado, com muito suor, muito trabalho. Mas foi a experiência mais linda da minha vida. Uau. E que história, viu? Que história. E é um processo. Né? Eu, recentemente, né, que eu aceitei Jesus verdadeiramente, faz 4 meses, tá bem recente. Porque assim, eu fui para muita igreja, eu frequentei muita igreja, eu ia para uma, ia para outra, só que eu via
eu não via Cristo sendo pregado ali. Sim. Eu via muita religiosidade. Então eu não conseguia me firmar em lugar nenhum. Porque eu não sentia a presença, eu não escutava a voz. Sabe? Tudo aquilo que as pessoas dizem, não, porque eu escuto a voz de Deus, porque eu senti Deus, porque eu fui tocada, porque... E eu não via tudo aquilo, eu via mais religiosidade, mais, você não pode isso, você não pode aquilo, você não sei o quê. E não via amor real, aceitação, como é que eu posso dizer? As pessoas realmente lhe aceitar, lhe abraçar e lhe acolher, sabe? Então eu ia e saía, e é um processo. E você viveu muitos processos. Só nesse pouco tempo aqui de conversa foram muitos processos que eu vi que você pensou e não, vai ser até aqui, não dá mais, chega e tal. E mesmo assim você continuou. Para você estar aqui hoje, você teve que abrir mão da sua voz para fazer para fazer aquilo que Deus tinha chamado você para fazer. Sim. E é muito difícil. É muito difícil. E hoje as pessoas que me procuram, elas têm esse problema de tipo assim, eu entendo o que Deus quer para minha vida, eu sei o que Deus quer para minha vida, mas o processo é difícil. E aí, como você falou, as pessoas se desviam pelos aperitivos. E aí não vai até o fim, não vai até o chamado final, não vai até onde ele tá lá, com a mão assim, tipo, tô aqui, só falta mais um pouco, sabe? E como lidar com tudo isso? Porque eu vivi muitos processos difíceis da minha vida, em que muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu desisti também, recomeçava e desistia, recomeçava. Mas se a gente não parar com essa mania de desistir no meio do caminho, a gente nunca vai chegar no destino final. Mas é muito difícil. E como você fez para conseguir continuar no processo, continuar confiando, continuar acreditando, mesmo quando as pessoas diziam não, mesmo quando a sua voz interior dizia não dá, não chega, mesmo quando você foi bombardeado por pessoas e por sentimentos, né, das pessoas que lhe magoaram, das pessoas que você confiava. Então, como é que foi continuar no processo, mesmo com toda dificuldade? Eu acredito que o que permeou essa história de resistência foi o meu relacionamento com Deus. As pessoas, elas querem muito hoje em dia um Deus que realiza coisas, mas não um Deus que é Deus, você entende? Sim. Jéssica, é muito perigoso o evangelho que é pregado. A distorção real do evangelho. Muita distorção. Hoje em dia, é incrível que no tempo que os meus avós e os meus pais foram criados, ser cristão não era algo favorável. Era algo tão doloroso e tão fora da lógica mundana que ninguém queria ser crente. Era realmente quem tinha sido tocado e permitiu o Espírito Santo fazer. Hoje em dia é o oposto. Hoje em dia virou moda ser evangélico. Só que esse modismo não vai apagar a verdadeira essência da palavra. E para a tristeza de muitos e para a alegria de alguns, Jesus continua nos deixando disponíveis uma cruz. O evangelho que nós vemos aí, que prega apenas uma vida promovida, uma vida resolvida, uma vida, sabe, cheia de ganhos. Eu falei isso ontem, que às vezes as pessoas acham que aceitou Jesus vai ter a vida, meu Deus, vai viver literalmente no paraíso, que nunca mais tem problema, nunca mais tem aflição. E elas aceitam Jesus pensando no que ele pode fazer, pensando no que vai viver, sabe? No mundo do País das Maravilhas. Isso é uma ideia errônea. Vemos as pessoas pregando sobre um Cristo que está tão interessado em resolver os seus problemas, em mimar você, que nós esquecemos que esse Cristo nos convidou para ser crucificados juntamente com Ele. Diariamente. Então, assim, eu discordo desse evangelho que barateia a cruz, sabe? Eu discordo desse evangelho onde não existem renúncias, onde não existe um preço a ser pago, sabe? Eu já ouvi até pessoas que eu considerava como influência dizerem assim: eu não preciso pagar mais nenhum preço, Jesus já pagou todo o preço por mim. Conversa fiada. Conversa mole, ele vai ter que rasgar as páginas da Bíblia, sabe? A Bíblia diz que aquele que quiser seguir a Jesus está lá nos evangelhos, sabe? Lucas fala isso de forma dolorosa. Ele diz: aquele que quiser servir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dia após dia. Isso não acabou, isso não ficou para trás, tá entendendo? Então, assim, eu acredito
verdadeiramente que se não fosse, Jéssica, o meu relacionamento com Cristo, eu não teria chegado até aqui, sabe? Foi todas as vezes que a voz dele, foram todas as vezes que o que ele me dizia, que a nossa aproximação me respaldava. As pessoas hoje em dia, elas querem sobreviver e viver de acordo com as opiniões das pessoas. Mas o meu melhor amigo, eu tenho hoje pessoas que eu posso louvar a Deus e dizer assim, eu tenho amigos fiéis e verdadeiros, pessoas que acreditam no que Deus tem para mim e que me empurram para isso. Mas nunca essas pessoas são mais importantes ou ocupam o lugar Sim. do meu melhor amigo, entende? Então eu acredito que você pergunta como você fez para sobreviver a tudo que você passou, como você fez? Foi o meu relacionamento com Cristo e é proximal. Então, para você que aceitou Jesus esses dias, há pouco tempo, é importante demais que você entenda que você nunca, eu nunca, ninguém nunca vai conseguir trazer para as pessoas algo de Deus que antes você não experimentou no secreto com Ele. Eu não falo de nada que eu não vivi, eu não tenho propriedade para dizer. Mas tudo que eu falo, tudo que sai da minha boca é fruto das minhas vivências com Ele. Então, assim, sem sombra de dúvidas, se não fosse a minha amizade, meu relacionamento proximal, íntimo, sincero, eu não estava aqui não. Eu sempre corri para Ele, sabe? Quando eu fazia algo certo, quando eu fazia algo errado, quando eu precisava de perdão, quando eu precisava de opiniões, quando eu cheguei para Ele muitas vezes dizendo, eu reprovo o que você fez em mim. Nossa, eu tive tantas crises de identidade, tantas vezes eu rejeitei o que Deus fez em mim. Sim. Sabe? Eu olhava, era tanto que eu olhava para mim no espelho, eu olhava para mim às vezes cantando e louvando, e o que as pessoas diziam, e eu desejava a morte, sabe? E uma vez eu pensei em suicídio, né? Eu dizia, Deus, você não inventa de me usar, olha o que eu passo. Eu ia louvar e via as pessoas fazendo cara de reprovação, eu descia, eu ouvia as piores coisas que você possa imaginar, sabe? Mentiras, calúnias, acusações, coisas que eu nunca tinha feito, eram ditas. Então, assim, eu tinha uma plena convicção de que o que eu precisava era ir embora. Mas quando eu ia lá me despedir daquele amigo, as forças de ir embora sumiam. Então, tipo assim, como eu quero sobreviver crendo no que Deus tem pra mim, se eu não me relaciono com esse Deus? As pessoas se relacionam com o que Deus faz, se relacionam com o que Deus proporciona, se relacionam com o que Deus tem pra entregar, mas não se relacionam com Ele. Desse jeito. E Deus não está interessado. Eu costumo dizer, isso é um pouco frustrante, porque as pessoas vão à igreja esperando receber alguma coisa. As pessoas já vão à igreja com as mãos estendidas. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso de uma palavra. Exato. E eu costumo dizer que Deus ele não está interessado em fazer nada com ninguém, a não ser desenvolver um relacionamento íntimo sincero. Exato. E aí o que você consegue é consequência, é fruto disso. Esses dias eu ouvi uma frase de um pregador que ele, nossa, ele nem sabe, mas ele me mentoria à distância. E ele disse algo que eu fiquei impactado. E eu aprendi com ele que quando Deus quer castigar alguém, Jéssica, Ele não tira nada que a pessoa tem, Ele se retira. E dói, viu? Nossa, a minha cabeça ficou... Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou estudando a Bíblia, eu paro assim e eu viajo. Ele disse que Deus, quando quer castigar alguém, Ele não toma nada que Ele deu, Ele se retira. Mas só sente essa dor, Jéssica, quem ama a presença. Quem ama o Deus que dá os presentes e não os presentes. Porque se eu não amo quem você é, eu só amo o que você me proporciona, se você se retirar, eu vou ficar apegado com o que você me deu. E tá tudo bem. E eu só vou sentir sua falta quando o que você me deu já perdeu o valor. Mas não, quando eu amo você, nada do que você me dá é mais importante do que a sua presença. Então quando eu sentir que existe uma possibilidade de que você se afaste de mim, eu vou correr para você e vou dizer, por favor, não me deixe. Eu preciso que você fique perto de mim. Por favor, fique. Desse jeito. Então, todas as vezes que eu fui a Cristo dizer para Ele, olha, eu estou me despedindo de você, não dá. A cruz é muito carregada. É muito peso para mim. Eu não aguento. Ele dizia assim para mim, eu estou aqui por você, mas nada disso é obrigatório. Você é livre. E quando eu via, Jéssica, é literalmente isso. Quando eu imaginava viver uma vida longe dele, quando eu imaginava seguir pelos caminhos que eu segui, sem ele, não dava para seguir. Desse jeito. Não dava. Eu precisava voltar. Bem assim. Sabe? Eu me lembrava que todas as vezes que alguém me reprovou e eu me sentia mal, eu me sentia com desejo de morte, eu me lembrava que ele vinha
me levantava e me dizia assim: você é o meu filho amado. Você é a cara do seu pai. Não importa se ninguém não quiser você, eu quero você. Então, como eu tive uma infância, como eu já falei, complicada, sabe? A minha família me criou muito debaixo da pressão das pessoas à nossa volta. Então eu fui criado debaixo de um regime muito agressivo. Então assim, a minha família muitas vezes errava comigo em nome do que as pessoas diziam, sabe? Então eu sentia que nunca nada que eu fizesse ia ser suficiente para que ninguém da minha família me aceitasse e me amasse. E aí de repente eu encontro um Deus que me aceitou e me amou independente do que eu era, do que eu fazia de bom, do que eu tinha ou do que eu era. Então, sabe, quem tem caráter não vira as costas para um Deus assim. É verdade. Então eu não consegui. Então assim, eu digo para você, hoje em dia os crentes que eu vejo que desistiram são os crentes que não deram força total a esse relacionamento. Você é casada, você tem o seu esposo, com certeza você vê coisas que fazem você pensar muitas vezes, será que vale a pena eu seguir adiante? Sim. Será que eu estou com vontade de desistir? Existem dias ruins, sim, existem dias escuros, mas é nesse momento que a decisão supera a sensação, né? E eu fui ensinado assim, não sei você, mas eu fui ensinado que amor é um sentimento. Amor é uma coisa que eu sinto dentro do campo da sensação. E eu descobri, quando eu fiquei mais velho, que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Eu vou amar você se eu decidir amar você, mesmo no dia que eu não sentir vontade. Porque nós somos seres volúveis. A inconsistência do nosso coração, sabe? É grandiosa demais. O nosso coração, a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, né? É uma terra, os nossos pais já diziam que coração é terra que ninguém pisa, que ninguém anda, né? Exato. Não é bíblico, mas é muito verdadeiro. Verdade. A gente não pode confiar. Então, como eu posso achar que um ser humano totalmente passageiro, né? 1 Pedro vai falar que o homem é como a flor do campo, da erva do campo. Ela murcha e ela vai embora. Como é que eu posso esperar confiança na área dos sentimentos de um ser humano totalmente passageiro e volúvel? Exato. Mas aí no Senhor, nele, cheios do Espírito Santo, nós descobrimos que amor é mais do que sensação, porque sentimento, sensação é igual ao ditado que o povo diz: vontade dá e passa. É bem assim. Mas uma decisão é aquilo que as pessoas dizem no altar: eu amo você na alegria ou na doença. Né? Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, né? Ou seja, no dia que você estiver linda, no dia que você estiver deformada corporalmente, porque eu não te amo debaixo da nossa sensação, eu te amo debaixo da minha decisão, e eu decidi casar com você. Isso perfura a lógica humana, entende? Então foi a minha decisão de permanecer com Cristo. Às vezes eu cometi alguns erros que eu dizia: isso que eu fiz é inadmissível, eu vou me deixar, eu vou abandonar Jesus, porque eu já ouvi muito isso na boca dos cristãos. Eu errei, então se é para estar aqui me escondendo, eu prefiro ir embora. Pensa comigo, por que é mais fácil desistir do que decidir tentar de novo? Por que é mais fácil ir embora do que desistir e mudar uma vez mais? Reconhecer seu erro, ir lá, mudar, pedir perdão, ir lá e dizer: Senhor, eu tô aqui, vamos lá, vamos de novo, me aceite, me ame. E ele vai estar lá, ele vai estar lá. Eu lidero muitas pessoas, eu cuido de jovens desde os meus 14. Eu tô com 28 anos. Eu cuido de pessoas há muito tempo. E foi errando e aprendendo que eu fui descobrindo como se cuida de pessoas. E quantas vezes as pessoas chegaram perto de mim e disseram assim, porque chega esse estágio de dizer assim: mas não adianta mais, eu já lutei, tentei várias vezes e eu não consigo. Então a primeira coisa que Satanás traz é a sensação de vida dupla, de hipocrisia, entendeu? Mas não, Jéssica, é isso que o céu espera de nós, uma não desistência. É desse jeito. Porque um noivo que ama sua noiva, ele sempre estará disposto a dar uma segunda chance. Agora, claro, precisa existir uma resposta do coração da noiva, um desejo de mudança. Mas ele está ali pronto. Então assim, eu escrevi uma música depois que eu lancei o Filho Apaixonado, chamado O Coração da Noiva. E lancei essa música também, foi tema até em um dos nossos congressos, nos congressos de jovens que eu já tive a oportunidade de liderar. E eu me lembro que Deus falava muito comigo sobre o entendimento de que nós temos uma aliança.
e que essa aliança não pode ser jogada fora. Então eu acredito que foi essa força que eu gastei no nosso relacionamento que perdurou. Sim. Você que tem um relacionamento com Deus, você que tem um relacionamento com alguém, o sucesso desse relacionamento depende diretamente do tempo que você gasta com esse relacionamento. Não existe outra receita. Então eu me lembro que eu era o tipo de jovem, Jéssica, que eu dormia no banco da igreja orando, sabe? Eu gastava tanto tempo que quando eu acordava, tava aquela poça de saliva, sabe? No nosso linguajar de baba, na cadeira do banco da igreja, sabe? Era um banco de madeira gigante, e eu me deitava sobre ele para orar, e depois eu me deitava no chão. Quantas vezes eu acordei com crise asmática, porque o chão da igreja era frio. Eu investi tempo, e a Bíblia fala sobre isso. Ela diz: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que em tempo oportuno nós alcancemos misericórdia. Ou seja, são as reservas. Todas as vezes que eu passava situações que eu não tinha força para orar, eu tinha reservas. Eu orei antes, e agora naquele momento que eu não tinha força para orar, a minha reserva me sustentava. Me mantinha de pé, me dava sustância para atravessar o deserto. E hoje em dia a minha geração não quer orar. A minha geração quer viver de aparência. A internet roubou o secreto do povo. Então, constantemente, o Senhor está me chamando: Daniel, desliga o seu telefone e volte para mim. Desliga o seu telefone e volte para mim. Às vezes eu atendo, às vezes eu não atendo. Não é? Eu não vou mentir. Mas é uma luta constante. Então, assim, um crente, para mim, sem relacionamento, ele não consegue vencer. E esse relacionamento envolve conhecimento bíblico e vida de oração. As pessoas não têm constância com Deus, mas querem viver o melhor, o extraordinário. Ah, meu Deus. Eu conheço cristãos que vivem de conferência em conferência, de culto de avivamento em culto de avivamento, de profecia em profecia. Jéssica, o meu alimento é a palavra. Todos os dias eu tenho um avivamento disponível aqui para mim. E eu não sou dependente de profetas e de terceiros. Eu gosto muito de usar esse exemplo onde eu ministro, onde eu prego, e nas minhas mentorias, nas aulas que eu dou para o pessoal. As pessoas precisam deixar de ser crentes sanguessugas. Pessoas que se alimentam da revelação de outras pessoas. Esses dias eu estava conjecturando, conversando com uma pessoa a respeito de Moisés. Com a cabeça que eu tenho hoje, vivendo naquela época, eu ia ficar muito revoltado. Eu entendo que era o tempo da lei, mas assim, eu ia ficar muito... eu ia ter uma inveja muito boa, se existe essa expressão, de Moisés. Porque ali, Êxodo vai contar a história de Moisés, o desenvolver dele como hebreu, dele como egípcio, depois ele como hebreu, ele como um assassino, depois ele como líder do povo, ele como um ninguém fugitivo, agora como o cajado de Deus na terra. Mas Moisés era o único que tinha a predisposição, o único que tinha a honra, o privilégio de subir a um monte e passar dias com Deus orando. E todo o povo de Israel, aquela multidão, milhares de pessoas, se alimentavam das palavras que Moisés ouvia. Isso para mim é lindo, mas ao mesmo tempo é muito limitante, você entende? Eu não quero viver só das revelações que outras pessoas têm. Amém que Deus te usa para mim, amém que Deus me usa para você, mas eu quero ter acesso a esse lugar. Porque depois de Cristo Jesus, esse véu foi rasgado, está aberto para mim, está aberto para você. Eu creio que Deus levanta líderes, eu creio que Deus levanta mentores, eu creio que Deus levanta autoridades, eu respeito muito isso e creio muito nisso. Mas eu não acredito que exista um intermediador para esse tipo de relacionamento. Nós temos livre acesso. Então o meu trabalho com a liderança... E na liderança sempre é esse. É pegar na mão dos meus liderados e conduzi-los a esse caminho e dizer: olha, o véu está rasgado, por favor, entre. E tenha a sua própria experiência, tenha a sua própria revelação, tenha o seu próprio conhecimento. Se aproxime dele. Porque no dia que a minha revelação, no dia que minha capacidade humana, que é totalmente limitada, não for suficiente para você, você tem acesso livre e direto. Entende? Então eu acho que é isso que precisa ser voltado. Voltar a ser pregado nos púlpitos das nossas igrejas. Então, assim, é natural que os pastores sejam tendenciosos a pregações de benefícios, porque hoje em dia é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem ouvir. Eu acho que a veia coach, ela é muito valiosa, sabe? Ela é muito preciosa, ela tem um poder de ajudar pessoas, e a palavra nos ensina a valorizar os profissionais, né? Então o psicólogo, ele é valorizado, o psiquiatra, ele tem um papel fundamental,
é o terapeuta. Eu mesmo acho que todo mundo precisava fazer terapia, né? É muito saudável, Sim. sabe? Com um profissional, claro, preparado e adequado, mas eu nunca vou achar que nós podemos substituir o terapeuta dos terapeutas por pessoas. Então, cada Exatamente. profissional tem a sua ação. Exato. Mas tem gente que vai passar a vida inteira fazendo terapia e Exato. nunca vai conseguir concluir. Por quê? Porque ela não conhece o maior terapeuta, que é o Espírito Santo de Deus, sabe? Porque você é terapeuta, você vai conseguir me dar um diagnóstico e um apoio dentro do que você ouve. Exato. Mas o Espírito Santo me dá um apoio dentro do que ele conhece, e ele me conhece por completo. Ele sabe as coisas sobre mim que nem eu sei. Então essa pessoa está mais preparada para me dar assistência. Você entende? Então, assim, eu acredito que o que falta hoje na minha geração, de forma palpável e transcendental, é relacionamento. Os cristãos estão se relacionando com tudo, menos com Cristo. Se relacionam com a música, se relacionam... É muito perigoso. Eu vejo que pessoas são atraídas a mim pela música, mas quando elas chegam lá de cara com a cruz, e muitas delas dão meia volta. Porque eu não sou só música. Sim. A minha música é uma isca. Sim. Existe um Cristo. Não são as minhas palavras, é aquilo que ele diz. Né? Então, assim, eu acho que se eu pudesse resumir a palavra que define o segredo da minha sobrevivência como cristão até hoje, é o relacionamento. Com a pessoa certa. É isso. Verdade. Você foi falando disso, e quando você falou sobre Deus se retirar, passou um filme aqui na minha cabeça. Eu também passei por uma infância, adolescência, tudo muito pesado, muito turbulento. Eu fui abandonada pelo meu pai, eu fui violentada por 2 pessoas da família por 10 anos. Então, assim, as pessoas que podiam fazer algo por mim também não fez, não acreditavam, não tive apoio de ninguém, nunca tive. Então, tipo assim, eu vivia pedindo socorro às pessoas erradas. Sim. Porque eu não conhecia esse Jesus. Eu conhecia, era tipo... De ouvir falar, né? Exato. Eu nunca tive esse relacionamento. Eu sempre orava, sempre dizia, meu Deus, vem cá. Quando ia acontecer alguma coisa que eu sabia que ia acontecer, meu Deus, por favor, me ajuda, vem cá, fala comigo e fica aqui comigo. Mas não tinha esse relacionamento, não tinha esse contato com ele, não tinha essa... Então, assim, quando você falou dessa questão de se retirar, e aí eu me lembrei de agora recentemente, passando por provações, porque, como eu disse, né, crente depois que aceita Jesus, eu acho que nunca mais vai ter provação na vida, que é mil maravilhas. E aí, quando começou a acontecer as provações, eu até falei pra ele, eu disse, olha, isso não pode me fazer me afastar de Deus. Isso. Porque eu morro de medo dele sair de perto de mim. Eu não quero, tipo, eu falei no curso que eu estava terminando esses dias, eu disse, eu posso perder tudo, mas eu não posso mais perder a presença dele na minha vida. Eu não posso mais perder a presença, o contato, ouvir a voz de Deus, que é outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, Jéssica, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? E aí entra aquela questão que a gente disse, as pessoas não têm essa comunhão com Ele, não buscam Ele verdadeiramente e acham que vão sentar e vão dizer, Deus, eu quero isso. Ele vai dizer, tá certo, minha filha, eu vou fazer, vai ser assim, assim, assim. As pessoas acham que é muito fácil, que é muito... E não é. É como você disse, é orar, é buscar, é manter a sua carga ali sempre abastecida da presença, da voz. É ter comunhão com Ele, é você saber os momentos de dobrar seu joelho ali e buscar Ele verdadeiramente. E as pessoas não querem isso hoje em dia. As pessoas querem esse Deus fácil, esse Deus proporciona milagres, que fazem tudo. Então, muitas pessoas que vêm falar comigo, eu vejo que elas não querem verdadeiramente a comunhão com Deus. Não querem o processo de viver com Ele, querem o milagre que Ele vai fazer. É a solução, né? Exato. Eu sempre que eu vou ministrar, eu acho que todo pregador passa por isso, eu sou muito tentado a achar que eu preciso resolver o problema das pessoas. Quantas vezes eu já subi para ministrar com a pressão de que eu precisava levar algo que resolvesse os problemas das pessoas. E aí, eu comecei a ter um entendimento de que não era sobre o que eu poderia fazer. E me livrar deste peso, desta responsabilidade. Exato. Eu precisava apenas ter convicção de que eu precisava dar o meu melhor, mas que o Senhor é aquele que vai fazer o que eu não posso fazer. Sim. Charles Spurgeon diz que o trabalho, a função do pregador é afundar tantos pecadores nos seus pecados a tal ponto de que eles precisem clamar pelo único que os pode salvar.
E hoje eu vejo o inverso. O pregador coloca você numa posição de que você não é o pecador. Você é a menina dos olhos de Deus, a joia rara. A pessoa que Deus vai babar e vai mimar. E vai implorar pelo seu louvor, pela sua adoração. Vai crendo nisso. Você entende? Então assim, eu não estou dizendo aqui que Deus não é um pai que valoriza os seus com filhos. certeza. Mas nenhum pai vai deixar de corrigir os seus filhos por amá-lo. Desse jeito. Sabe? Ele sempre vai colocar a didática do céu na mesma posição. E a didática do céu, ela não muda. É desse jeito. A didática do céu é a mesma, vai ser sempre a mesma. O evangelho que pregam pode até ficar adocicado. Do Deus que precisa do homem, desse Deus que gira em torno do homem. Mas não é assim que funciona. É o homem que gira em torno desse Deus. Então, assim, a minha função como pregador é muito essa. É lembrar a você de tudo que você dispõe desse Cristo e que nada disso é por merecimento. É tudo pela graça. Então, o ouro mais raro por ouro de Ofir. Você é raro porque Jesus pagou um preço por você. Mas não ache que existe uma dependência do céu quanto à sua pessoa. O caminho é o inverso. Ele não precisa da gente. Ele precisa. conta conosco, mas depender, Exato. não. Então, assim, é muito sobre essa vivência que eu vejo. Então, assim, eu acredito ainda que existe um preço a ser pago. Sim. Existe um caminho a ser percorrido. E nós estamos vivendo o quê? A geração touch. Eu estou chamando de geração touch agora. É a geração do toque. Eu toco, eu tenho a roupa que eu quero. Eu toco, eu tenho a visibilidade que eu preciso. Eu toco, eu vou no lugar que eu quero ver tal coisa. Eu toco, eu tenho a cópia do que eu quero imitar. Eu toco, eu consigo. Nós estamos acostumados a conseguir tudo hoje com toque. Eu me lembro que existiam coisas antigamente que eram tão difíceis. Exemplo, como encontrar uma pessoa em outro bairro. Hoje em dia você dá um toque, você acha a casa da pessoa. Você entra no Google Maps, você vê a foto da casa da pessoa do satélite. Desse jeito. Nós somos a geração do estalar do dedo. É verdade. E aí nós estamos querendo, hoje em dia é assim, eu quero me relacionar com alguém, eu toco. Eu consigo uma pessoa para beijar na boca, para ter relação sexual. É verdade. Por isso as relações ficam descartáveis. Sim. Aí eu tô achando agora que eu toco, eu vou me relacionar com ele. Um toque que faz a gente se relacionar com ele é de joelhos. É quando o joelho toca o chão e a gente paga preço. Eu subo o monte com os meninos, eu digo, olha, eu vou subir o monte. Depois que eu deitar lá em cima, vocês esqueçam que eu existo. Botam um pano na minha cabeça. Oh, acabou, falar feito matuto. Oxe, acabou-se. Eu fico lá, eu me jogo no chão e eu vou pagar preço, eu vou gastar tempo na presença dele, eu vou ouvir o que ele tem pra mim, eu vou ouvir os nãos, eu vou ouvir os sims, sabe? Eu vou pedir pra ele me ensinar a orar, pra orar com entendimento, com sabedoria, pra aquilo penetrar na minha cabeça, pra eu não ser um crente de estética, das pessoas olharem meu Instagram e ver que eu sou uma coisa que eu não sou, entende? Exatamente. Então assim, eu acho que o que tá faltando muito na minha geração é um caminho de volta. E agora com esse modismo terrível de que hoje em dia os famosos são crentes, e aí eles aceitam Jesus, mas não há uma mudança de vida, não há uma mudança de prática, não há uma mudança de postura. E aí eles dizem assim, ninguém pode julgar o meu secreto. Hoje em dia existe uma pílulazinha, tem até um vídeo de uma moça na internet que eu acho ela fantástica, que ela diz assim, hoje eu encontrei o não julgueis. E agora que eu encontrei o não julgueis, eu posso fazer o que eu quiser. Veja, eu posso pecar, eu posso beber, eu posso dançar, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer tal coisa, coisas que fazem muito mal à sua vida espiritual e ainda mais à reputação do evangelho desse Cristo. E ela diz, mas tudo eu resolvo com o não julgueis. A palavra nos habilita a julgar as obras uns dos outros. Não é um julgamento condenativo, onde eu coloco você no inferno. Não é esse tipo de julgamento. É quando eu olho as suas obras e eu percebo que elas não são obras dignas de arrependimento. Não são frutos doces de saborear. Que eu olho para a sua vida e ela não tem o espelho de Cristo. Então, a Bíblia nos autoriza a nós julgarmos as obras uns dos outros e percebermos se aquilo é louvável ou se aquilo é destrutivo. Sabe? Então, hoje nós dizemos uma geração de que não me julgue, não me aponte, não me condene. Onde não há limites. Não há... me julgar é Deus. A famosa frase. A famosa frase. E aí, dentro dessa frase,
nós estamos encontrando libertinagem para praticarmos o que nós quisermos. Exato. Mas eu fico muito aliviado ao mesmo tempo, porque enquanto existem pessoas que não querem se submeter a pessoas instruídas na palavra para conduzirem elas numa vida boa, elas não estão mentindo, Deus realmente vai julgar. Só que elas estão achando que nesse grande dia o julgamento vai ser de leve. E nesse grande dia as obras serão pesadas e compensadas. E aí eu quero ver como é que vai ser a postura do neguinho. Qual vai ser a frase, o argumento, a saída, o escape. Não vai existir. Porque eles têm, né, a resposta na ponta da língua. Mas sabe? Eu quero ver no final. Eu amo conversar com essas pessoas, porque elas vêm com as respostas que, nossa, não se cria comigo, sabe? Eu fico pensando, não, totalmente fora de lógica, um pensamento totalmente equivocado, sabe? Então, assim, eu acho muito o egoísmo das pessoas, até para os cristãos mesmo. Eu não sou esse tipo de pessoa que, porque eu sou cristão, eu bato nas pessoas que não são, não professam a mesma fé que eu e defendo os cristãos, não. Eu tô para os meus mesmo. Eu me cobro muito e cobro muito de quem está comigo, para a gente viver essa vida. Quero crescer e quero que quem está comigo cresça. Exato. Porque eu acredito que comunhão é isso. Exato. Sabe? Eu não sou aquele tipo de amigo que vejo você fazendo uma coisa errada e fico batendo palma, aprovando você. Não, eu chamo você no canto e digo, olha, isso aqui não tá certo, não vai te fazer bem, sabe? Talvez eu tô conseguindo ver o que você não tá conseguindo, então abre o olho com isso. Mas e se esse amigo não quiser escutar? Aí é com o fruto dele, sabe? Eu conheço várias pessoas que não quiseram ouvir e eu tive que abrir mão, sabe? E seguir o caminho da oração. E o futuro não dá outro, sabe? A pessoa vai lá, quebra a cara e volta como? Reconhecendo que fez a escolha errada. E a gente vai lá o quê? Abraça, recebe e reconhece. Algumas pessoas são inteligentes e outras são sábias. Eu já liderei pessoas que aprenderam ouvindo o que eu falei e não cometeram determinados erros. Mas eu conheço pessoas que precisaram passar as piores coisas para poder valorizar o que ouviram um dia. Então eu sempre busco que eles sejam sábios, que aprendem com os erros dos outros. Sim. Sabe? Com a palavra. Mas existem pessoas que precisam passar. E aí eu louvo a Deus também, porque Deus tem os seus modos superiores de trabalhar, né? Não se limitam à minha visão. E tem gente que parece que presta depois que quebra a cara, sabe? A pessoa aprende e diz assim, ontem mesmo eu estava passando com um jovem que quantas vezes eu preguei para ele o que ele agora declara por si só. Mas por quê? Porque ele precisou deixar Cristo, ir para o mundo, quebrar a cara, sofrer, voltar e reconhecer. Exato. E aí eu só olho para ele e digo, ô fulano de tal, não seria tão bom que tu tivesse se privado de todo esse caminho? Exato. Sabe? O desgaste todinho. O desgaste. Caminho. Mas algumas pessoas, infelizmente, precisam passar. Então, assim, eu oro para que Deus levante pessoas que querem aprender com a palavra. A palavra, ela dá a gente uma vida boa. É verdade. Mas existem pessoas que, infelizmente, precisam passar. Então, é um caminho que cada um trilha. Mas você falou de quando a gente tem esse Deus, a gente acha que vai poder mudar o mundo, que as pessoas, a gente fica com essa carga de que precisa ajudar o máximo, todo mundo que passar pela gente, a gente vai ter que salvar aquela pessoa. E eu vivi isso, tipo, recentemente, uma pessoa falou comigo, do nada, assim, pelo celular, e tava prestes a tirar a sua própria vida, tava tentando suicídio no momento que tava falando comigo, e aí eu tentei de todas as formas, de todas as maneiras. Senhor, eu disse, Senhor, vem cá, me ajuda. Parei tudo que eu tava fazendo, me desliguei, me conectei com ele, disse, Senhor, me ajuda. Fui lá e fiz o que tinha que ser feito. No final de tudo, a menina fez o que ela queria. E aí, ela se suicidou? Ela tentou. Finalmente não morreu, mas tentou do mesmo jeito. Entendi. E quando a irmã dela me mandou uma mensagem, ligou pra mim e disse, olha, ela tentou, ela ficou na UTI e tudo mais, eu desabei. Eu disse, meu Deus, eu sou incapaz de ajudar uma pessoa? Como é que o Senhor me entrega cuidar de pessoas se a menina falou comigo, eu não consegui tirar ela desse momento? Aí eu, de joelhos, ali orando, chorando, ele disse, levante, que o poder de salvar o mundo é meu. Uau. Você tinha que fazer a sua parte. É isso. Quando ele falou isso, eu entendo, Senhor. Eu fiz a minha parte, é eu fazer o meu melhor, é eu dar o meu melhor para as pessoas, mas infelizmente a função de salvar o mundo não é minha. Infelizmente, não, felizmente, que é uma responsabilidade muito grande. Verdade. E aí, logo em seguida, outra pessoa entrou em contato comigo, até vou pedir tua opinião sobre isso. Uma seguidora minha falou comigo, disse, Jéssica, eu tô passando, ela tem tudo, ela tem casa, tem filho, tem marido, viaja super, tem uma vida estável, porém ela disse que não é feliz, porque na igreja que ela frequentava, o pastor violentou dela, e aí ela não conseguia mais ter comunhão com Deus. Ela perdeu toda a comunhão com Deus, porque ela, no lugar que ela ia pra
né, buscar a Deus, que ela ia para ter essa comunhão, que ela ia na esperança de encontrar Ele, e ela encontrou outro caminho totalmente diferente. E hoje ela disse, eu tento de todas as maneiras, mas eu não consigo. E eu não sou feliz. Eu tenho tudo e não sou feliz. E aí eu fiquei, meu Deus, como fazer uma pessoa dessa voltar para Deus, olhar para Deus e não para o pastor, para essas coisas todas? Porque normalmente, eu não sei nas igrejas que você vai, mas, por exemplo, na que eu frequento agora, todas as pessoas que chegam novas, o pastor vai lá, cumprimenta e tudo mais. Imagina a sensação dessa pessoa voltar para a igreja e ser cumprimentada novamente por um pastor, alguma coisa, ou parar para ouvir, né? Porque o pastor dela não nem podia ser chamado de pastor. Só que você parar de novo para ouvir um pastor é um processo. Sim. E aí eu fiquei, não, eu vou perguntar, como é que faz para uma pessoa dessa entender, separar as coisas e voltar realmente para Deus? Porque é difícil. É difícil. É difícil, mas não é impossível quando você vai para a palavra. Olha, eu vou ser sincero com você, Jéssica, a Bíblia é literal, eu vivo isso há 15 anos, ela responde tudo. Tudo. Eu não acredito que aqui tem tudo sobre Deus, porque é pequeno demais para caber sobre um Deus tão grandioso, mas tudo que nós precisamos, Ele se encarregou de deixar aqui. Exato. Então a Bíblia é sobre Deus para nós. Esses dias eu estava conversando com a minha equipe de líderes, nós estávamos falando sobre o aborto. E eu acho que mais traumático do que um abuso sexual é o nível que um abuso chega quando gera uma criança. Sim. E essa mãe precisa gerar essa criança e dar à luz e criar, amamentar. E olhar para o rosto daquele bebê, lembrando sempre do rosto do seu abusador. Que não foi um amor, que não foi, né? Porque você faz um filho com uma pessoa que você ama, você gera aquela intensidade toda de uma mãe e no final de tudo não é nada Não disso. é. Não. E Não assim, mesmo. por mais que ela possa ter outros filhos, uma gestação, você é mãe, você sabe, ela traz marcas eternas. Exato. Ela vai ter marcas no corpo daquele Sim. abuso para sempre. Então agora é psicológico e físico. Exato. Mas a sociedade apoia o aborto em caso de estupro. E eu, como cristão, à luz da Bíblia, eu condeno. E eu nem preciso de uma tese muito profunda para provar que é errado. É que no dia que o meu Jesus não resolver qualquer problema, Jéssica, ele não é mais o Cristo que eu creio. A palavra diz que para Deus não existe um impossível. Ele não conhece o impossível. Eu conheço histórias de mulheres que não abortaram e Deus transformou a história delas de tal forma que elas dizem com a própria boca, eu não me vejo viva sem esse filho. O filho fruto de um aborto. Porque o meu Cristo, ele resolve a morte, quanto mais um trauma. É verdade. Uma mulher dessa, ela precisa retornar nessa mesma tecla que nós estávamos quase agora. Relacionamento. Às vezes a gente pergunta por que a gente passa por tanta coisa ruim, mas eu passei muito tempo me relacionando numa igreja onde eu perdi muito do meu tempo me relacionando com a igreja e não com o Senhor da igreja. Mas graças a Ele, sempre que Ele me chamava, eu gastava tempo com Ele. Mas aconteceu uma situação final que se eu não tivesse o relacionamento que eu tinha com Jesus, hoje eu estaria no mundo. Sabe? Às vezes chega um momento que você é praticamente expulso daquele lugar onde você precisava ser amado e cuidado. Sim. Independente das suas mazelas. Independente das mazelas. Sabe? É existia uma pessoa escolhida por Deus para cuidar de mim. E essa pessoa gastava tempo com qualquer outra coisa, menos comigo. E muitas vezes passava muito tempo me dando receitas prontas, coisas que eram paliativas. Mas eu precisava de um tratamento intensivo, de uma demanda maior de atenção. Então, assim, eu acho que essa mulher precisa relembrar e recordar o primeiro amor e a regra de fé prática que ela tem. Ela se relacionou com o pastor ou com o pastor dos pastores? É verdade. Com quem ela se relacionou? Porque quando eu me relaciono com o meu Deus e você erra comigo, eu sigo em frente. Exato. Ah, mas ele era uma pessoa que falava em nome de Deus, carregava o nome de Deus. Certo, mas ele não era Deus. Não era Deus. Exato. Esse é o nosso risco de idolatrar homens. Exato. De colocar homens numa posição inerrantes. Exato.
Eles Foi são o que eu seres disse, as humanos. pessoas colocam toda a confiança, credibilidade no ser humano. Vai lá, olha para o pastor e, meu Deus, mas não Sim. é. Ele está falando sobre Deus, ele está sendo intercessor, mas ele não é Sim, Deus. ele não é Deus. E ele não só não é Deus, como a gente cai nisso e eu vejo consequentemente, constantemente isso acontecer. Uma geração que valoriza dons, mas não valoriza frutos. O que é isso? Ah, eu gosto demais da Jéssica. Por quê? Porque a Jéssica é famosa. Eu gosto demais da Jéssica porque o podcast dela é maravilhoso. E eu começo a endeusar a Jéssica. Exato. Mas quem a Jéssica é como esposa? Exato. Quem a Jéssica é como mãe? Quem a Jéssica é como cristã? Exatamente. Então nós valorizamos os talentos e os dons e não valorizamos os frutos. Você não pode, Jéssica, olhar para mim e dizer, Daniel é um homem de Deus porque eu canto, porque eu prego bonito. Você tem que olhar para mim e ver os meus frutos. Os meus frutos, eles me denunciam e me afirmam. Com certeza. A Bíblia diz que uma árvore é reconhecida pelos frutos e não pela aparência. Você não vê um pé de manga e reconhece que ele vai dar uma manga doce porque você olhou e viu as flores e as folhas bonitas. Não. Você sabe que aquele pé de manga produz uma manga doce, apetitosa, quando você pega o fruto e você degusta o fruto. Você está falando de contato, você está falando de aproximação, você está falando de intimidade. É verdade. Como é que eu posso olhar alguém e dizer essa pessoa é uma bênção se eu não conheço a fundo os frutos? Então por isso que a minha geração decai, porque ela idolatra os dons e não os frutos. Eu estou cansado de conhecer gente, Jéssica, mais talentoso do que eu, mais talentosa do que eu, melhor do que eu em tudo que faz, mas que não dá frutos. Então, você pode ser extremamente talentoso, mas são os seus frutos que contam. As pessoas hoje em dia veem uma pessoa entregando uma profecia, falando em línguas, faz uma live no Instagram, entrega 500 profecias, troca profecia por depósitos financeiros, faz 500 coisas e eu acho, nossa, fulana é uma mulher de Deus. Por que fulana é uma mulher de Deus? Porque Deus usou ela poderosamente e revelou a vida do Sicano. Gente, isso não define uma pessoa como Deus. Não define. Sabe? Porque tem muita gente que o Senhor tem se utilizado muitas vezes, mas que permanece recaindo numa vida caída e errônea. Então, assim, se a nossa geração valorizasse mais os frutos do que os dons, a nossa linguagem seria outra. Eu valorizo o que você é e não o que você faz. Exatamente. E aí isso volta para o mesmo ponto de partida, relacionamento. Se essa mulher tivesse um relacionamento com Cristo, ela teria entendido que aquele homem, ele era um ser humano e que ela poderia seguir a história dela e se libertar daquele trauma. É desse jeito. Ela teria encontrado cura nesse relacionamento, porque eu já encontrei cura de coisas que se eu dissesse aqui nesse vídeo, a gente ia ter que cortar. E ele me curou. Porque eu tinha tempo de relacionamento com ele, eu tinha intimidade com ele. Sim. Mas como um Deus do qual eu não tenho intimidade com ele vai me respaldar para enfrentar um trauma de tamanho peso, né? Um malefício, porque você fica desacreditado. Sim. Você olha para as pessoas e pensa, será que todos os pastores que eu vou entrar são como este? Exato. Mas quando você conhece o Deus que chamou você e você tem um relacionamento respaldado com ele, você começa a entender que aquela pessoa é mais digna de misericórdia do que você que foi traumatizado por ela. É, desse jeito. É outra questão que as pessoas sempre ficam batendo, tentando me afetar com isso, é que eu passei muito tempo, né, tentando entender porque eu fiquei com depressão, eu fiquei com ansiedade, e depois de ter passado 10 anos é muito tempo. Tempo. Então, eu fiquei, até ano passado, eu estava em depressão. E aí, esse ano eu fui, conheci Jesus, busquei, até um tempinho antes de chegar na igreja, nesse dia que ele disse assim, Jéssica, vem aqui, eu estava desesperada, eu disse, eu não aguento mais sentir essa dor, não aguento mais sentir, sabe, viver com esses traumas, eu não quero mais, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. E fui. Chegou lá, aconteceu tudo, ele me puxou lá de volta.
E depois desse dia eu perdoei todas as pessoas que mais me machucaram na vida. Eu consegui ter realmente a sensação de que era um perdão. Porque eu falo, já não me dói, eu oro por essas pessoas. Então eu acho que pra mim a maior prova de que eu realmente perdoei é quando eu oro, quando eu digo para aquelas pessoas que elas merecem muito mais, que elas vão ser felizes, que Deus vai abençoar, sabe? E as pessoas fazem, você é louca. Porque eu fiz até uma live com uma pessoa, a gente falando sobre o perdão, e as pessoas, nunca na minha vida que eu vou perdoar, nunca na minha vida que eu consigo perdoar, nunca na minha vida que para viver com Deus eu vou precisar perdoar. Ah, vai. Porque para dar um passo com Deus e ter essa intimidade com Ele, sem saber perdoar, sem abrir mão da sua dor para olhar para aquela pessoa também com compaixão e dizer aquela pessoa também precisa de perdão, não vai. Não vai. Esses dias a gente teve uma pauta sobre perdão muito relevante e, assim, não é impossível, eu digo com verdade, é impossível você servir Jesus sem praticar o perdão, frequentemente. E assim, eu sei que perdoar não é fácil, né? A gente não pode ser hipócrita e tal, perdoar é muito difícil. Muito. Mas quando o perdoador coloca na cabeça dele de que o perdão faz mais bem para ele do que o perdoado, exatamente, facilita muito. Eu digo, gente, perdoar não significa que eu esqueci que eu quero conviver com aquelas pessoas, que eu vou pegar na mãozinha e vou dizer, vamos lá, vida feliz. Não é assim. Perdoar é eu dizer, o que você fez comigo, acabou, vai ficar aí, vai ficar com você, vai ficar no lixo. Eu não sou o depósito de lixo para ficar aqui guardando esse sentimento. Então, eu preciso perdoar para que eu possa dar um nível a mais com Deus, para que eu possa dar um passo a mais, para que eu tenha mais comunhão com Ele. Então, eu decido jogar as tralhas, jogar o passado, pegar tudo que me fizerem, colocar no lugar, lá bem longe de mim, para me poder viver em paz. É para mim viver em paz, para mim ter comunhão com Deus, independente da outra pessoa. Tem muita gente que faz assim, né? Pratica aquele meio perdão disfarçado. Não, eu perdoei fulano, mas agora é ele lá e eu cá. Sabe? Eu acredito que o perdão verdadeiro, ele é uma resolução completa. Sabe? Eu fico pensando muito em Cristo. Acho que Cristo é o modelo de tudo. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro teve várias posturas complicadas durante toda a história dele com Cristo. Mas foi esse mesmo Pedro que Jesus usou como uma pedra fundamental na construção da igreja. Judas não teve um destino melhor, o traidor, porque ele realmente tentou o suicídio e acabou se acidentando e ali ele morre. Mas eu fico pensando se Cristo não teria dado a Judas uma segunda oportunidade. Com certeza sim. E não seria tipo assim, Judas, tudo bem, mas agora você vai ter que ficar longe de mim, sabe? Isso fica muito na minha cabeça. Eu acho assim que quando a gente perdoa alguém, a gente só precisa agora ter um pouco mais de limite. Sim. E um pouco mais de maturidade para lidar com aquela pessoa. Sim. Mas eu não sou a favor do tipo de perdão que diz assim, eu perdoo, mas eu não caminho junto. Porque se todos nós estamos caminhando para um mesmo lugar, como é que eu posso esperar chegar nesse mesmo lugar e a gente não caminha juntos na mesma trajetória? Sabe? É muito lógico pensar que se nós esperamos um dia chegar no céu e nós vamos chegar juntos, eu não vou conseguir estar lá com uma pessoa que eu não andei junto com ela aqui. Sabe, Jéssica, já aconteceram momentos na minha vida que os meus piores inimigos precisaram de mim. E eu não consegui deixar eles para trás. Eu precisei estender a mão e trazer eles. E agora eu vou me achar merecedor e dizer para a pessoa, pronto, eu te perdoei, mas agora você vai caminhar longe de mim. Não, sabe? Eu acho que o perdão ele faz tão bem que você é tão cheio de amor que você consegue dar amor de novo a essa pessoa. É o 70 vezes 7 na prática. É aquele momento que você tem que dar a face. É literal. Você tem que dizer ao outro, eu estou dando a você uma oportunidade de me bater de novo. E nós não queremos, quando eu digo eu perdoo você, mas eu quero você lá no sul e eu no norte, eu estou dizendo assim para você, eu perdoo você, mas o meu perdão para você e o nosso relacionamento agora vai ser fundamentado, não no meu perdão, não no que nos une, mas no que nos distanciou. E eu não acredito nesse perdão. Sabe? Se a pessoa não quiser conviver comigo, beleza. Mas se ela disser assim, eu te peço perdão, eu quero voltar a conviver com você,
Eu vou tratar aquilo com mais tato, claro, mas eu preciso dar a oportunidade dela me bater de novo. Porque eu perdoei, eu recomecei. Exato. Então eu acredito que o perdão ele tem um significado. E aí, mais uma vez, a minha geração está deixando o perdão ralo. Porque hoje em dia, a minha geração não quer engolir o tutano, a minha geração quer tudo trituradinho. Então eles colocam a água para adulterar a substância daquilo, porque o caldo é grosso. Jesus é para perdoar? Não, você não só vai perdoar, você vai dar a capa para ele e vai caminhar uma segunda milha com ele. Mas Jesus era o que ele fez comigo, deu uma face, mas ofereça a ele a outra. A outra. É bem assim. E nós não queremos. Toma a verdade. Nós queremos que Jesus seja essa pessoa que toca no nosso ombrinho e diz, eu entendo que você está magoado. Coloque fulano, exclua fulano da sua vida. Vem cá, vamos pro pedestal, mas deixa ele lá. E Jesus não tem esse interesse, não sabe, mesmo. Jéssica? O interesse de Jesus é nos desconstruir. Não nos humilhar, mas nos desconstruir. Literalmente. E algumas vezes, para fazer a vontade de Deus, eu já me humilhei. Sim. Mas eu fui exaltado. Com certeza. Porque a palavra diz que aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser servido, sirva a todos. O que quiser ser o maior, seja o menor. Desse jeito. Então, se eu quero ter esse acesso a algo alto, eu preciso descer. E o mundo nos ensina que para ter acesso ao lugar alto, eu preciso andar com quem vai no alto. Eu preciso viver debaixo de... Sabe? Não é essa a lógica da Bíblia. A Bíblia tem uma lógica inversa. E a lógica da Bíblia é desconfortável. É verdade. Sabe? Não é todo mundo que vai assistir um podcast como esse e vai dizer, que maravilha. Não, porque vai tocar na ferida. Nós não queremos ser confrontados, nós queremos ser mimados. Exato. Exato. Sabe? E não é isso que vai acontecer. Eu pergunto para Deus sempre, você coloca na minha boca as partes mais difíceis. Mas Deus me chamou para isso. Tem as partes boas. Sim. Mas, Jéssica, é o fruto. Quando eu me relaciono com a cruz de Cristo. Quando eu faço o que Cristo quer que eu faça. Quando eu obedeço os seus mandamentos. Quando eu entendo a vontade dele e cumpro, eu vivo bem. É verdade. Mas quando eu fico feito um pidão, quando no lugar de filho eu me comporto como mendigo, porque as igrejas não estão cheias de filhas, elas estão cheias de mendigos. Exato. Concordo totalmente. Sabe? Um pedinte. Porque um filho, ele faz a vontade do seu pai. E todo filho que faz a vontade do seu pai, o seu pai faz o que com ele? O agrada, o honra. Exato. Então eu não preciso fazer nada mais do que a minha obrigação. As bênçãos correrão atrás de mim. É a Bíblia que diz, não sou eu. Se eu fizer a vontade dele. As pessoas não querem fazer a vontade dele, as pessoas querem ficar pedindo bênçãos. Aí Deus vai dando na nossa cara, porque ele é tão misericordioso que ele dá as bênçãos. E o fulano, nossa, eu sou muito abençoado, eu sou muito feliz, Deus é muito bom para mim, porque ele me abençoa muito. Mas ele não conhece Deus. Exato. Ele conhece os benefícios. Ele pode receber as maiores bênçãos, ele nunca vai receber a bênção mor, que é a intimidade do acesso. Então eu acho que quando a igreja parar de acessar tanto o que Deus tem e descobrir que esse é um caminho de relacionamento, a igreja vai viver plena. Com certeza. Essa mulher mesmo que você falou que ela tem tudo e ela não consegue se sentir completa, ela nunca vai sentir. Porque existe um buraco dentro da gente que é no formato perfeito de Cristo. É bem assim. Esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa que eu amo muito e ela conversou comigo e disse pra mim, quanto mais eu tenho, mais eu sinto falta de alguma coisa. Aí eu olhei pra ela e fiz a conjectura, porque é paradoxal. Eu olhei pra ela e disse, eu não tenho nada e não sinto falta de nada. Eu não tenho nada e não sinto falta de nada. Boa. Porque eu tenho contentamento. Eu não olho, Jéssica, eu não vou mentir. Eu não sou o tipo de pessoa que eu vejo uma coisa e posso comprar tudo que eu quero. Não. Eu não tenho dinheiro pra comprar tudo que eu quero. Eu não sou o tipo de pessoa que tudo que eu quis eu tive. Sabe? Mas eu me sinto completo. Eu tenho uma vida satisfeita no meu Pai. Bem assim. Porque até o que eu quero, que eu ainda não tenho, já está pronto nele para me ser entregue. Bem Mas assim. se ele não quiser me entregar, eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque eu tenho ele. E ele é mais do que tudo que eu possa conquistar. Amém, verdade. Então, assim, as pessoas inverteram o significado do Salmos 23. O texto diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
correto? Sim. Essa ideia do texto vai fazer a maioria interpretar dizendo assim, que como Deus é o meu pastor, ele nunca vai deixar faltar nada. Mas é um equívoco essa interpretação. A interpretação original do texto, a escrita original do texto diz assim, o Senhor é o meu pastor, por isso de nada eu sentirei falta. Ou seja, não é que ele não vai deixar nada me faltar, é que ainda que alguma coisa falte, eu tenho ele. Então eu não sinto falta de nada. Uma vida completa. Então a gente precisa voltar a entender os princípios verdadeiros das coisas, sabe? Eu tava brincando porque esse final de semana a gente passou o final de semana na Jornada da Identidade. Foram 2 dias e 1 noite de profunda imersão e comunhão com o propósito de Deus para cada um deles. Eu sonhei com a Jornada da Identidade no meu quarto. E GK, né? É GK, né? Fez uma festa que gastou 2 milhões? 2 milhões de reais. Eu gastei, acho que, num todo, eu gastei 600 reais com a nossa Jornada da Identidade. Mas eu passei o final de semana me afiando para viver o meu propósito e afiando pessoas que eu amo, investindo nela valores eternos. E aquela mulher gastou 2 milhões de reais. Eu só queria menos da metade, eu só queria 30% desse prêmio para poder fazer alguma coisa. Ela gastou 2 milhões com nada. Ela acabou só gerou... hoje e amanhã vai estar o comentário, daqui a 2 dias acabou. E a recompensa dela foi parar a internet, são o reconhecimento, a mídia. Exato. Tudo passageiro. Exatamente. Ela não agregou nada na vida de ninguém. Exato. Sabe? E aí, com certeza o que existiu ali? Bebida, drogas, sexo. Né? A Fazenda mesmo, tá rolando, né? A Fazenda. A Fazenda nem terminou, já aconteceram, eu vi 3 divórcios. 3 divórcios. Também só vejo pela internet. Né? O que bem assim. É isso? E existem os crentes lá assistindo. Sim. O que é que a minha geração valoriza? Sabe? Então, assim, eu tô gastando meu tempo. Tem muita gente que eu conheço que diz assim para mim, quantas vezes eu vi isso tanta gente da minha casa? Nossa, você é tão inteligente. Vai ganhar dinheiro. Vai fazer, sabe? Vai ficar rico. Usa essa inteligência para isso. É bem assim. E eu tô gastando a minha vida, Jéssica, para equipar e levantar pessoas para viverem a plenitude do seu propósito e a plenitude da jornada de cada um, que é o céu. Se você olhar a minha poupança agora, ela tem poucos dígitos. Mas na eternidade, eu tenho certeza que a minha coroa está bem recheada. Amém. Pelo tempo que eu gasto. Amém. Não significa que eu não devo me preocupar com o agora, claro. o aqui. Claro. Inclusive, eu estou fazendo isso de uma forma mais intensa agora. Mas a gente precisa se preocupar muito com o que a gente tem feito com a nossa vida. E eu acho que relacionamento é a base para a cura. Então, assim, eu vejo relatos de pessoas que superaram abusos, estupros e tantas outras coisas terríveis por causa do quanto elas gastaram tempo credibilizando e se relacionando com Cristo. Sim. Então, se eu não potencializo essa voz dentro de mim, a voz que vai imperar é a voz do inimigo. É verdade. É isso. Ai, gente... Muito bom, não, sério. Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário o que mais fez sentido dessa mensagem para vocês. Antes da gente encerrar, vou pedir para Dan dar um conselho aqui para as pessoas que ainda não conseguiram encontrar esse Deus verdadeiramente, as pessoas que ainda não conseguiram ter essa comunhão com Deus, mas vai deixando aqui nos comentários o que é que mais tocou no seu coração, o que é que realmente você vai levar e fazer uma vida diferente a partir desse podcast, porque eu sei que há uma necessidade das pessoas de encontrar verdadeiramente a Jesus, poder ter essa comunhão, poder viver verdadeiramente com Ele. Então vai deixando aqui nos comentários que eu vou amar ler depois. E aí, Dan, dê um conselho para essas pessoas que ainda não tiveram esse encontro que a gente teve com o verdadeiro Cristo. Se eu pudesse dar um conselho para você, se eu pudesse não, eu estou podendo agora, né? É uma oportunidade riquíssima. Eu diria para você assumir uma postura na sua vida. Sabe? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas dizendo que elas queriam viver uma vida diferente da vida que elas vivem. E eu acredito que o segredo para que a gente possa viver uma vida diferente é a postura que a gente assume. Josué capítulo 4 vai falar um pouco sobre a perspectiva de Josué ali no meio da guerra,
enquanto ele está para conquistar Jericó. E entre ele e as muralhas está o rio Jordão. E não era fácil tomar aquela cidade e ainda por cima atravessando um rio. Então existia ali todo um cenário de guerra, todo um contexto dificultoso para que Josué pudesse conquistar aquela cidade. E Josué recebe a visita de um ser espiritual, de um ser celestial. A Bíblia vai dizer que o ser se apresenta para ele e empunhava uma espada, e Josué pergunta para ele se ele é contra ele ou a favor dele. E naquele momento o ser celestial responde assim: nem uma coisa nem outra. E Josué começa a se chocar com aquilo que ele falou. E o texto vai dizer que o ser celestial se identifica. E ele diz nada mais nada menos do que uma identificação incomum. Ele olha para Josué e diz: eu sou um comandante dos exércitos do céu. Nossa, não era a visita de qualquer pessoa, não era a visita de um amigo soldado combatente de guerra e nem era a visita de um inimigo, era a visita do comandante dos exércitos do céu. Ou seja, não era qualquer pessoa. E automaticamente, rapidamente, Josué percebe que aquilo é um ser celestial e se joga nos pés daquele ser, né? Se prostra e reconhece aquele ser e se submete ao que ele vem fazer. E o anjo, o ser celestial, diz: eu simplesmente vou lhe dar a estratégia da guerra e vou embora para você aí ter vitória. Se você fizer desse jeito, a vitória é sua, se não, é com você e a sorte. E a palavra diz que ele entrega todo a estratégia de guerra para Josué. Ao mesmo tempo que essa história acontece, nos capítulos seguintes, a gente vai ver, nos capítulos que envolvem toda a história, aliás, nós vamos ver que Josué e o povo envia para dentro da cidade 2 espias, que foram para olhar a terra. Isso era muito comum naquele tempo e é muito comum até hoje em contextos de guerra. Espias são muito valiosos. E eles foram olhar a terra, e quando chegaram lá, chegou aos ouvidos do rei que existiam espias dos inimigos do povo dentro da cidade. Os soldados começaram a perseguir os espias. É todo um contexto histórico, mas existe uma mulher, e eu sou apaixonado pela história dessa mulher. Existe uma mulher que acolheu esses espias para se esconder dentro da casa delas, que é a Raabe, né? Ela foi uma mulher que, nossa, eu acho lindo a história dela, e como a história dela se dá no decorrer do texto. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher fez algo incrível, Jéssica. Ela escondeu aqueles 2 espias dentro da casa dela, debaixo assim do terraço, ela escondeu eles, e o texto vai dizer que os soldados não os encontram, tudo mais, e ela vai deixar eles agora irem embora, e os soldados oferecem a ela a honra de pedir alguma coisa. E o texto é muito claro, muito específico, quando diz que ela fala assim: eu ouvi falar do Deus de vocês. Ela fez o quê? Ela ouviu, ela não viu, ela ouviu. Exato. Aí eu me lembro daquele versículo que diz que a fé vem pelo ouvir. O texto vai dizer que ela disse: eu ouvi falar do Deus de vocês que abriu o mar vermelho para vocês passar. Sim. Eu ouvi falar dos feitos desse Deus. Ela coloca o que ela ouviu em prática. Ela teve fé. E ela diz assim: eu sei. Olha a fé. Não, gente, para comigo aqui. Olha a fé, Jéssica, dessa mulher. Ela disse: eu sei que o Deus de vocês vai entregar essa cidade na mão de vocês. Porém, eu quero pedir uma coisa. Veja, ela não viu nada. Sim. Ela credibilizou o que ela ouviu. Ela disse: eu vou pedir que quando vocês invadirem a cidade, vocês livrem a mim e a minha casa. Só que tem um detalhe: essa mulher era prostituta. Alguém que viu ela colocando aqueles 2 homens na casa dela podiam pensar qualquer coisa, menos que ela estava tomando a postura que ela estava tomando. Exato. Ela colocou aqueles 2 homens dentro da casa dela, ela fez o que ela precisava fazer para proteger eles, e ela disse: por favor, libertem a mim, protejam a mim, livrem a mim aos meus da morte. Aqueles homens dão a ela a direção para ela colocar um fio, um cordão vermelho
na janela pela qual eles desceram, pela mesma janela que eles desceram, ela precisa colocar um cordão de escarlate, vermelho, e eles dizem para ela, se você colocar esse cordão e a sua família, quem estiver dentro da sua casa, vai ser livre da morte. Quem estiver fora, nós não nos responsabilizamos pela vida de ninguém. E vão embora. E ela deixa eles irem embora. A casa dela era no lugar estratégico, no muro. E eles vão embora. E aí o texto vai dizer que Josué invade a cidade, eles conquistam a cidade, destroem tudo e todos, mas a casa daquela mulher ficou de pé. Não tem como não roubar a nossa perspectiva espiritual. Jéssica, aquela mulher era uma prostituta. Sim. Mas por causa de uma postura que ela assumiu, ela livrou não só ela, mas toda a casa dela. Parece que eu estou vendo, sabe, ela dizendo para o povo da família dela, entra aqui porque a prostituta vai livrar vocês da morte. Desse jeito. Naquele tempo a mulher já não valia nada. E prostituta, ela não valia nada, vezes nada. Exatamente. Mas o texto vai dizer que por causa da postura daquela mulher, ela e a casa dela foi salva. Não, a Bíblia não fala, mas eu preciso conjecturar. Imagina a cara da família daquela mulher dizendo, o que é que essa mulher tem? O que foi que essa mulher fez? Essa mulher. Essa mulher. Mas não importa a sua história, não importa o seu histórico, não importa o que você fez ou já deixou de fazer. O que importa é a postura que você assume. A postura que a gente assume muda todas as coisas. Fazem 8 meses, 7 meses que eu tomei uma postura em relação a uma área da minha vida. E só rompeu quando eu tomei a postura. Porque algumas coisas não é Deus que vai fazer, é a nossa postura. Se aquela mulher não tem a postura de liberar, proteger aqueles homens e mudar a história dela, ela tinha sido destruída igual com todo mundo. Exato. Uma postura liberou aquela mulher. Agora eu vou fazer o quê? O contraste. De um lado do muro existe um guerreiro poderoso. Desse lado do muro existe o substituto de um dos homens mais íntimos de Deus que já existiram. Desse lado do muro existe um comandante de exércitos. E do outro lado do muro existe uma mulher que todo o histórico dela se resume à prostituição. Ele não reconhece um anjo na frente dele. E essa mulher reconhece em 2 homens comuns a oportunidade de mudar a história. Exato. Nossa. Qual é a perspectiva que você está tendo? Exato. Qual é a perspectiva? Porque nós podemos ver um abuso sexual vindo de um pastor como uma oportunidade de um milagre ou como uma oportunidade de destruição. Como é que nós enxergamos as coisas? Desse jeito. Porque, vamos falar a verdade, se ela quisesse ser patriota, ela podia ter denunciado aqueles homens, dizer, olha, tem 2 homens dentro da minha casa, vou entregar isso para vocês, eu quero um prêmio, uma promoção, um reconhecimento. Era válido. Sim. Mas ela disse, eu ouvi falar do Deus de vocês. Poderoso é quando um homem e uma mulher ouve o que Deus tem a dizer e credibiliza. Eu não sei você, Jéssica, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Sim. Quando você credibiliza o que Deus está fazendo ao seu redor e fica atento, você percebe as oportunidades. Ela podia ter confundido eles com qualquer outra pessoa, mas ela viu a oportunidade de mudar a minha história. Josué podia ter visto naquele homem qualquer outra coisa, mas a pressão da guerra e a postura dele, o texto vai dizer claramente que ele vai logo no anjo, e eu interpreto dessa forma, dizendo assim, e aí? O que é que tu quer aqui? Tu tá comigo ou tu tá contra mim? Veja, a pressão da guerra, ele não percebeu que aquele ser era de outro mundo. Jéssica, não tem como um ser celestial se apresentar na nossa frente e a gente confundir ele com o inimigo. Exato. Então não importa a sua posição. Não importa se hoje você está governando exércitos ou se hoje você está tentando se libertar de uma situação difícil dentro da sua casa. O que importa é a postura e a perspectiva que você absorve e que você coloca em prática dentro desse cenário. Porque um poderoso general de guerra, sem perspectiva, ele perde uma oportunidade. Mas uma prostituta com perspectiva, ela muda toda a história. Amém, verdade. Então, esse é o conselho que eu deixo para você que está assistindo esse podcast, esse vídeo hoje. Onde ele possa passar. Tenha uma postura diante do que Deus coloca diante de você. E, por favor, abra os seus olhos espirituais, tenha perspectiva. Nem todo mundo que chega do nosso lado para nos prejudicar tem a missão de nos prejudicar de fato.
muitas vezes vai nos fazer um bem maior. E nem todo mundo que chega do nosso lado para nos ajudar tem a postura de fato de nos ajudar realmente. Muitas vezes é para nos prejudicar lá na frente. Deixe Deus abrir a sua perspectiva para que você não viva confundindo inimigos com amigos, ou muito menos se preocupando se quem está ao seu redor é amigo ou inimigo, mas gaste tempo pedindo perspectiva do céu para perceber as oportunidades que Deus coloca à sua disposição para mudar a sua vida. Postura e perspectiva, para mim, é tudo. Esse é o meu conselho. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi surreal, já me arrepiei, já arrepiei de novo. Eu que agradeço, glória a Deus. Muito obrigada de verdade. Eu tenho certeza que pessoas vão ser tocadas nesse vídeo. Eu sei que pessoas vão poder olhar para a sua história de forma diferente, porque é a forma que você vê para a sua história que faz a diferença. O que é que você conta da sua história? O que é que você faz com a sua história? Com o que lhe fizeram, com o que lhe causaram? Eu decidi mudar a minha vida e ajudar pessoas com a minha história. Então, olhe para a sua história de outra forma, busque a Deus, tenha comunhão com Ele, se aproxime dEle, que eu tenho certeza que Ele vai dar a direção correta. Então, mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo, estou saindo daqui totalmente mais abençoada ainda, Amém, que bom. com as energias realmente super carregadas aqui, pode ter certeza que recarregou muito a minha energia. E muito obrigada de novo. Eu que agradeço. E espero que venham mais e mais e mais e mais. Eu espero vir, eu quero agradecer pelo convite. Eu que agradeço. O Steven, que eu chamo carinhosamente, seu esposo, o Erinho. Eu não entendi no momento, mas depois falei pra ele, eu disse, eu acho que o corretor dele errou, que ele chamou tudo de Steven. Não, eu apelidei ele de Steven especificamente disse, porque um dos meus filmes favoritos de infância era o Jurassic Park. E quem fez o Jurassic Park é um dos maiores cineastas do mundo, que é o Steven Spielberg. E eu sou apaixonado por tudo que ele faz, ele é muito criativo. E aí, quando eu conheci o Erinho, que ele me deu o meu primeiro presente, que foi gravar um clipe, eu não tinha condições de pagar nada, e ele mesmo assim disse, vamos fazer? Eu procurei um apelido que fosse carinhoso, para lembrar alguém que eu admiro. E aí eu coloquei o nome dele de Steven, que é habilidoso e poderoso aí com as imagens. Então, ele é muito especial para mim, e eu quero agradecer a ele, a você por esse convite. O amor que eu tenho por ele deságua em você. Obrigada. E no filho de vocês que ainda não viram. Então, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Amém. Que onde vocês colocarem a mão, que onde a tua boca se abrir, o céu possa falar. Amém. E que Ele te honre e te recompense nessa jornada de impulsionar, de incentivar pessoas e dedicar a tua vida mesmo para servir a vida de outras pessoas. Eu acredito que isso é muito nobre. E vai além de dinheiro, vai além de fama. Exato. É uma missão realmente, é um propósito. Então, se foi esse o propósito que Deus te devolveu quando te chamou da depressão para a vida, vá em frente, libera água na vida das pessoas, que você se torne essa fonte. Eu profetizo isso sobre você. Amém. Porque quando nós bebemos dessa água, nós nos tornamos uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, eu amo muito vocês em Cristo. Que Deus abençoe vocês, que abençoe esse podcast, que ele cresça. Amém. E que muitos outros possam vir desaguar aqui da parte do Senhor e que vidas possam ser edificadas. Foi um privilégio para mim, uma honra. E que vocês possam também ouvir as minhas músicas lá no Spotify. Vocês vão encontrar todas as minhas músicas no meu canal de YouTube, todos os meus clipes. Vocês vão ser ricamente abençoados. Para vocês aqui. Tudo aí, vai ficar tudo aí na descrição. E desde já, muito obrigado e que Deus abençoe. É isso. Obrigada mesmo. Amém? Eu recebo todas as, recebo tudo aí. Gente, muito obrigada. Um beijo e até o próximo.